Sistema especialista. Conceito de sistema especialista. Um sistema especialista é um paradigma da inteligência computacional que emula o comportamento de um especialista humano, a partir do conhecimento previamente adquirido sobre uma determinada área do conhecimento e munido de uma metodologia de inferência resolve problemas não triviais que necessitam de perícia humana para a solução. Esses sistemas são baseados em conhecimentos construídos principalmente com regras que reproduzem o conhecimento do perito, são utilizados para solucionar determinados problemas em domínios específicos. A área médica, desde o início das pesquisas, tem sido uma das áreas mais beneficiadas pelos sistemas especialistas, por ser considerada detentora de problemas clássicos, possuidores de todas as peculiaridades necessárias para serem instrumentalizados por tais sistemas. Continuando, a flexibilidade da incorporação de novos conhecimentos, geralmente sem necessidade de acesso ao código-fonte dos sistemas. Esses conhecimentos incorporados auxiliam os sistemas e melhoram seu raciocínio sobre problemas envolvendo a sua área de atuação. A metodologia de inferência utilizada, geralmente baseada em algumas heurísticas, proporciona aos sistemas condições para tornar decisões sem a necessidade de testar novas hipóteses. Isso aqui são alguns benefícios que o sistema especialista pode trazer para o ser humano. Continuando aqui, diferentemente do que ocorre com os sistemas especialistas humanos, esses sistemas especialistas não sofrem interferências por meio do domínio do problema. Ou seja, a solução ou decisão tomada por um sistema especialista não é influenciada por emoções ou pressões, sempre que o mesmo conjunto de entrada for apresentado ao sistema, uma mesma decisão ou solução será apresentada. Aqui nós vemos que um sistema especialista trabalha com a lógica e não com a emoção do ser humano, por isso que ela é bem mais precisa, né? Especialista humano, aqui estamos algumas as diferenças entre especialista humano e sistema especialista. Um especialista humano nós podemos ver perecível, difícil de transferir, difícil de documentar, imprevisível, caro, criativo, adaptável, sensorial, visão ampla, bom senso. Sistema especialista podemos ver as características: permanente, fácil de ser transferido, fácil de documentar, consistente, viável economicamente, sem inspiração, deve ser atualizado, alimentado com os dados simbólicos, visão estreita e conhecimento técnico. Os benefícios de um sistema especialista. Aqui podemos ver vários benefícios, né, que utilizam o sistema. Utilizam um raciocínio inferencial, armazenam conhecimento de forma permanente, resolvem problemas muito complexos, tão bem quanto, às vezes melhor do que especialistas humanos. Raciocínio heuristicamente, usando que os peritos consideram efetivamente regras práticas. Podem interagir com usuários humanos, utilizando inclusive linguagem natural. Manipulam e raciocinam sobre descrições simbólicas. Funciona com dados errados e regras incertas de julgamento. Contemplam hipóteses múltiplas e simultaneamente. Explicam por que estão fazendo determinadas perguntas. São tolerantes a erros, podemos chegar a respostas não ótimas, porém aceitáveis. Fácil de manutenção, fácil de documentação, agem sem influência de fatores emocionais, estresse das pressões, apresentam baixo custo operacional, em geral oferecem segurança, são estáveis, requerem um número reduzido de pessoas para interação.
justificam suas conclusões explicando como chegaram a um resultado. E nós podemos ver que um sistema especialista ele é um sistema muito bom, assim, mas que pode, não um sistema perfeito, mas que ajuda muito, né, o ser humano a resolver certos problemas, né? Estrutura geral do sistema especialista. Geralmente, um sistema especialista apresenta 3 elementos fundamentais: uma base de conhecimento, um motor de inferência e uma interface com o usuário. Exemplo de como funciona. Aqui podemos ver nessa figura, né, como é que funciona esse sistema. Aqui nós podemos ver o usuário, né, com a linguagem natural, explanação, esquema de interação com o usuário final. Aqui a interface do usuário, tudo que o sistema faz, ele joga para o usuário na tela e o usuário, né, ali ele consegue resolver de uma forma bem mais fácil os problemas, né, que fica tudo mais fácil ali, ele só tem que ter o conhecimento da ferramenta. O motor da inferência, heurísticas, esquemas de raciocínio de inferências. E base de conhecimento, fatos e dados que apresentam conhecimento do período. Quer dizer, é um conjunto de fatores, né? Tem que ter o especialista, né? Mas também tem que ter a parte da máquina, vamos dizer assim, nesse conceito. As características. Base de conhecimento, a ideia de base de conhecimento passa a ideia de um simples banco de dados contendo os dados, arquivos ou registros. Corresponde ao conhecimento dos especialistas humanos, por isso é composto de regras, fatos, heurísticas de busca. Motor de inferência é o núcleo do sistema especialista, onde os fatos, regras e heurísticas são processados para obtenção da solução do problema. Geralmente o motor de inferência realiza uma combinação de procedimentos e raciocínios que se processam de forma regressiva e progressiva. Características, interface com o usuário, onde aqui está falando da interface com o usuário, onde é o indivíduo que interage com a máquina, aquilo que eu já falei. Aqui temos um exemplo de modelo de raciocínio progressivo e modelo de raciocínio regressivo. As características, né, de cada um, o conceito. Modelo de raciocínio progressivo, a partir da interface do usuário, introduz informações acerca do problema que são processadas e inicia um processo de busca pela base de conhecimento por regras, fatos e heurísticas que melhor se apliquem a cada situação. O processo continua até que toda possibilidade de resposta se esgote. O modelo de raciocínio regressivo. O motor de inferência considera uma hipótese de conclusão do problema e constrói sua busca por informações no intuito de avaliar ou não referida à hipótese. Essa hipótese pode estar já incluída na base de conhecimento ou ser oriunda do usuário, a partir da interface. Aqui nós podemos ver, né, como é que se aplica no dia a dia. Encadeamento para frente seria aqui, no caso, o modelo de raciocínio progressivo. Aqui temos as características dirigindo os dados, planejando motorização e controle, presente para o futuro, antecedência de uma regra para o consequente, trabalha para frente para encontrar soluções a partir de fatos. Os antecedentes das regras determinam a busca. E o encadeamento para trás seria o regressivo, que seria dirigindo as metas, diagnósticos presentes para o passado, do consequente de uma regra para o antecedente, trabalha para trás para encontrar fatos que suportem as hipóteses levantadas. Os consequentes da regra determinam a busca. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né, de um pouco, que eu falei um pouco de sistema especialista.